Bom, nós vamos para mais uma aula de legislação do SUS. A gente está estudando nessa etapa do curso de legislação do SUS. A gente está estudando a 8080. E nessa parte aqui específica a gente vai falar do capítulo 3, fazendo uma retrospectiva do que a gente já vinha falando. Nós dissemos que o SUS, só para simplificar um pouco a conversa, ele nasceu em 1988 com a abertura política do Brasil. A gente tem que lembrar que num período de 21 anos o Brasil não teve eleições diretas, era um país fechado, né? De 1964, quando o presidente do Brasil passou a ser um militar do Exército, e isso perdurou até 1985, quando tiveram eleições diretas, mas o nosso presidente eleito, Tancredo Neves, morreu no ato da posse. E o vice assumiu, que foi o presidente José Sarney. E em 1988 teve uma nova Constituição. Esse período aí entre 1985 e 1988 oficialmente é visto historicamente como uma pseudodemocracia, né? Um período de transição entre a abertura política do Brasil. E em 1988, com uma nova Constituição, surge o SUS, nasce o SUS, né? Principalmente por causa dos artigos 196 e 198 da Constituição, que eles dizem que tem que haver a descentralização do SUS, né? Que até então era centralizado, precisava de uma ordem de Brasília, era tudo concentrado em Brasília. Hoje as várias esferas de governo elas têm autonomia para tomada de decisões, porém há uma direção única, ou seja, todas essas esferas de governo elas têm que reportar as informações até chegar ao Ministério da Saúde em Brasília. Então a gente vinha falando disso e vamos falar muito melhor nessa aula, porque o capítulo 3 da Lei 8080, ele trata da organização, ele trata da direção e da gestão do Sistema Único de Saúde. Bom, vamos para mais uma aula de legislação do SUS. Ainda estamos estudando a Lei 8080. No seu capítulo, dessa vez no seu capítulo 3, que trata da organização, da direção e da gestão. No artigo 8 da 8080, as ações e serviços de saúde executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Aí já está dizendo que o Sistema Único de Saúde, de forma direta ou mediante participação complementar da iniciativa privada. A gente tem um exemplo na gravura aí de uma empresa, que é a Unimed, né? No ano de 2010, ela teve essa parcela aí de participação do SUS. Às vezes, quando a gente tem um atendimento no hospital particular, a pessoa pergunta, é do SUS, ou é do convênio, ou é particular? É feito ali na recepção, essa diferenciação. Mas todas essas opções, elas são submissas à Lei 8.080, de 1990. Então a gente tem aí na gravura o exemplo lá de 2010, né? Segundo o censo daquele ano, a população no Brasil era de 190 milhões e 700 mil pessoas. Desse total, a cobertura de plano privado era de 23,9% da população. Beneficiários de plano de saúde privada eram 45 milhões e 500 mil pessoas.
Desses, os clientes da Unimed eram 17,4 milhões. Ou seja, a expressão aí da participação da iniciativa privada é grande nesse contexto aí da 8080. No Brasil é bem amplo isso aí, né? E aí, a gente só fazendo uma comparação com os outros países, no ranking da saúde privada no mundo, o Brasil é o 6º lugar, com a maior movimentação de renda nesse setor. No artigo 9, a direção do SUS é única, de acordo com o inciso 1 do artigo 198 da Constituição, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos. A Constituição, novamente sendo citada no seu artigo 198, né, ela diz que há uma descentralização nas esferas de governo e que há uma direção única. Né? Há uma descentralização, mas a direção é única. A gente começa a entender um pouco melhor essa parte do conteúdo, ela trata de forma mais específica, dizendo que, no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde. 2, no âmbito dos estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. E 3, no âmbito dos municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. A gente já vinha falando isso antes, é que a lei aqui ela entra nos pormenores. Inclusive, em outras aulas eu já vinha adiantado isso aí. E aí a gente tem o que é a direção única. Né? A gente tem aí as unidades ambulatoriais de saúde, os hospitais e outras fontes. Eles reportam as informações para a Secretaria Municipal de Saúde, que reporta essas informações para a Regional de Saúde, que por sua vez informam a Secretaria Estadual de Saúde e que por sua vez ao Ministério de Saúde. Então essa é a direção única, falada tanto no artigo 198 da Constituição, quanto citada várias vezes aqui na Lei 8.080, de 1990. E aí tem os quadradinhos aí, olha, as esferas aqui, municipal, estadual e nacional ou federal. Essa daqui é a tal união com U maiúsculo, tá? Em alguns textos aparece. O artigo 10, os municípios poderão constituir consórcio para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. Parágrafo 1º. Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais da direção única e os respectivos atos constitutivos disporão sobre a sua observância. Ou seja, esses consórcios eles têm que responder pelas mesmas regras que o setor público, né? Por isso mesmo que eles são consorciados ao SUS. E o parágrafo 2º. No nível municipal, o SUS poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. Ou seja, o município, existem municípios de território muito amplo e ele pode se dividir em vários distritos. Né? Por isso que, se a gente voltar um pouquinho e lembrar de alguns textos antes, fala regionalizada, de forma regionalizada e hierarquizada. O artigo 11 ele foi vetado logo no início da 8.080, ou seja, inexiste o texto dele,
A gente vai logo para o artigo 12. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. Ou seja, essas comissões intersetoriais, eles vão fazer a ponte entre vários ministérios, por exemplo, o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Trabalho. Por isso precisa das tais comissões intersetoriais. E elas são submissas ao Conselho Nacional de Saúde. O parágrafo único do artigo 12 diz que as comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS. Então, o SUS ele trata da parte da saúde em todo o território nacional. Ele está ligado ao Ministério da Saúde, às secretarias de saúde estadual e municipal. O que fugia à amplitude do SUS, as comissões intersetoriais é que irão tratar desses casos. O artigo 13, a articulação das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais abrangerá em especial as seguintes atividades: 1. Alimentação e nutrição. 2. Saneamento e meio ambiente. 3. Vigilância sanitária e farmacoepidemiológica. 4. Recursos humanos. 5. Ciência e tecnologia. 6. Saúde do trabalhador. A gente já vinha falando isso, só que aqui já está sendo bem mais pontuado, né? Em outros textos já vimos. E aqui no artigo 14, deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior. No parágrafo único, cada uma das comissões terá por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada de recursos humanos do SUS na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre as instituições. As comissões permanentes de integração, elas vão fazer a ponte entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Por isso é necessária a formação e a criação dessas comissões, porque tudo que fugir ao âmbito do SUS institucional, ele precisa das comissões para fazer a ponte, para ligar um setor ao outro, né? Nesse caso aqui, da integração entre Ministério do Trabalho, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, são as comissões permanentes de integração. Aí no final da aula tem a chargezinha aí, só fazendo uma sátira ao que acontece na prática, né? A lei do SUS ela é linda e a gente quer realmente pô-la em prática. Mas como nós tratamos da gestão, foi um dos tópicos dessa aula, a gente meio que colocou uma balança ali desequilibrada na prática, né? Tá. Sucesso e espero ter sido esclarecedora a aula. Vou pontuar aqui um resuminho sobre o que a gente acabou de assistir, né? A organização, a direção e a gestão do SUS. A organização, né? Lá no artigo 8, primeiro, já se deixa bem claro que o SUS ele vai se subdividir, ele vai ter lá as várias esferas de governo, né?
Nós já sabemos que é descentralizado de 1988 até aqui, né, porque houve uma abertura política, mas ele também vai colocar aí que existem a iniciativa privada, ela é aceita de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, e ela também está consociada, né? Ela é regida pela mesma lei, a 8.080. A gente ainda não está falando da lei 8.142, mas a gente vai chegar lá também. Então, a primeira coisa é isso, que a gente precisa ter um resuminho, ter uma explicação bem simples, bem resumida. A legislação do SUS, ela se aplica também às empresas, que elas têm que tratar o ser humano daquela mesma forma, né? De forma igualitária, Claro que entra aí o tal do capitalismo, né? Entra também o poder de compra na história. Ali é uma empresa, ali não é uma instituição pública, mas ela tem que seguir os princípios da saúde, das políticas de saúde, das práticas de saúde. E tem que reportar também as informações até que chegue ao Ministério da Saúde, né? Importante ser falado isso. Também o que eu achei interessante dessa nossa análise aqui, dessa nossa abordagem, foi a formação continuada. É um dos termos que aparece que são novos para nós, né? Começam a surgir aí alguns novos conceitos. Formação continuada. Profissional na área da saúde é aquele que tem que estar sempre estudando. É um dever, faz parte da profissão dele, estar sempre se atualizando, sempre lendo, sempre estudando. Quase como um cidadão comum lê o jornal todos os dias. Um profissional da área da saúde, ele tem que ler alguns artigos periódicos com uma frequência muito grande, muito mais do que qualquer outro cidadão. E tem que estar sempre bem informado. Ele também tem que ter cursos dentro da unidade onde ele trabalha, né? Tem que ser separado um tempo lá para eles terem umas palestras, uns cursos. E se ele fizer por conta própria, por exemplo, uma pós-graduação ou um curso de extensão, e for um servidor público, inclusive isso incide no plano de carreira dele. É interessante esse tópico aí da formação continuada. Tem muito mais coisas, né, da saúde do trabalhador, da alimentação das populações, do saneamento básico, da vigilância sanitária, epidemiológica e farmacêutica. Tem uma gama de atividades que envolve o SUS. E nem sempre o SUS ele vai ter a amplitude do alcance. Por exemplo, para saneamento básico, o SUS ele tem que trabalhar em conjunto no âmbito de um município, né? A Secretaria Municipal de Saúde ela tem que trabalhar em conjunto com a Secretaria de Obras, por exemplo. Porque é a Secretaria de Obras que dispõe daqueles maquinários e de pessoal especializado em escavar, em colocar manilha onde antes era esgoto a céu aberto. Tem que haver uma operação em conjunto. E para isso existem as comissões que foram citadas anteriormente de forma textual, para que haja essa interação entre as secretarias. Então eu espero que tenha sido bem proveitoso, né? Vocês vão achar um pouquinho estranho, porque lá no slide eu estou meio que me despedindo e aqui eu estou me despedindo de novo. Mas agora é para valer, tá? Considerações finais. Forte abraço, sucesso!